Olá, boa noite. Está de volta à tua companhia favorita das terças-feiras à noite. Seja bem-vinda a mais um A2, um programa da Escola Superior de Comunicação Social. Hoje levamos-te ao mundo da poesia e dos jogos de tabuleiro e comemoramos um aniversário muito especial. Ora vê. No livro Porque Sim, Daniela Polónia esteve à conversa com a Sara Rodrigues da Costa, ex-aluna da Escola Superior de Comunicação Social, a propósito do seu livro, Quando a Palavra Era um Verbo. No Gosto, o David Francisco leva-te numa viagem à volta dos grandes fenómenos musicais que usaram a internet como meio de divulgação. O Instituto Politécnico de Lisboa comemorou o seu 26º aniversário. O repórter E2 vestiu o seu traje académico e conta-te tudo sobre uma cerimónia cheia de significado para toda a comunidade do Instituto Politécnico de Lisboa. O É Cultura Pá convida-te a entrar no Clube de Jogos de Carnite. Com saber, sorte, estratégia e poder de negociação, o mundo dos jogos de tabuleiro tem diversão garantida. O E2 faz sempre questão de te dar a conhecer novos talentos, como é o caso da Sara Rodrigues da Costa, ex-aluna do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial. Um livro porque sim, mas desta vez de poesia. Olá, bem-vindos a mais um Livro Porque Sim. Hoje recebemos uma ex-esqueciana. Licenciou-se o ano passado em Relações Públicas e Comunicação Empresarial e foi também o ano passado que lançou o primeiro livro, Quando a Palavra Era um Verbo. É um conjunto de poemas publicado pela Chiada Editora. Estou a falar de Sara Rodrigues da Costa. Olá, Sara. Olá, tudo bem? Porquê poesia e quando é que começaste a escrever? Não sei bem, eu sei que sempre escrevi, mas nunca tinha pensado nem especificamente em poesia, nem em publicar. Aconteceu tudo um bocadinho por acaso. Ias escrevendo só? Ia escrevendo, exatamente. E mesmo assim nem sempre. Havia fases em que escrevia muito pouco, havia outras em que escrevia imenso, dependia imenso. Não sou daquelas pessoas que escreva toda a hora. Não, é mesmo por fases. Tinhas o teu ritmo. Exatamente. E até houve uma altura em que eu já não escrevia há imenso tempo. E um dia, o meu tio era poeta também. E quando ele morreu, a namorada dele veio falar comigo e disse: olha, o teu tio ficou sempre à espera que lhe mandasses qualquer coisa. E eu pensei: é sério? Porque quando eu escrevia era género aos 10 anos e eram aqueles poemas muito parvos. E o meu tio, pronto, mas sempre apoiou, apesar de podiam ser infantis. Pronto, ele sempre apoiou e ela veio-me dizer isso. Eu pensei: se calhar vou continuar a escrever, ver o que é que sai, mas nunca pensei em publicar. Mas pronto, aí recomecei, voltei àquelas fases em que escrevia imenso. E depois um dia juntei material, coisas que dessa altura e coisas de 6 anos antes, e mostrei só lá em casa, não mostrei a muita gente. E às tantas, até foi o meu irmão mais velho que me disse: porquê é que não experimentas enviar a editoras? Nunca pensaste em publicar? Eu disse: não sei, nem acho que poesia seja... Acho que poesia é um género de escrita muito íntimo. Portanto, pensar em escrever para publicar sempre achei que era redutor, digamos assim. Para alguém te ler. Sim, exato. Então, mas pronto, ele disse-me isso e eu pensei: bem, não perco nada, não vou enviar para muitas, vou só mandar para ver o feedback. Então enviei e às tantas responderam-me várias editoras com feedback positivo que eu não estava nada à espera. E pronto, afinal não foi uma, foi mais até, né? Sim, exato. E depois a Chiada Editora apoia imenso novos autores e eu achei que se era para publicar seria a editora certa. Então escolhi a Chiada e decidi experimentar e ver no que é que dava. Tu, além da escrita, és licenciada em Relações Públicas. Como é que as relações públicas e a escrita se combinam? Eu acho que se combinam muito bem. Primeiro porque acho que é impossível, e foi por isso que eu escolhi esta área, é impossível trabalhar em relações públicas sem utilizar a escrita, não é? É uma área em que tudo o que nós fazemos é comunicação e temos de saber transmitir o que nós queremos e a mensagem da melhor maneira. E aí, conciliar as duas coisas. E aí foi ideal juntar as duas coisas que eu gostava e escolher este curso. O livro está dividido em 3 capítulos. Sim. Há uma lógica para esta divisão? É por temáticas? O que é que está na origem da divisão? Sim, eu na altura em que juntei, lá está, o material que tinha, decidi fazer um bocado como puzzle. Queria que as coisas se encaixassem e não queria que fosse um livro com poemas soltos, sem lógica. Alguma coerência. Exatamente. Então, às tantas, decidi dividir pelas 3 partes. A primeira, se calhar, a parte que
a primeira parte mais o que me motivou a escrever o livro, a voltar a escrever, que a primeira parte é maioritariamente os poemas que se calhar foram inspirados pelo meu tio ou pelo que o meu tio escrevia. Por isso eu quis começar por aí, porque isso era o início De tudo. desta tentativa, não é? De voltar a escrever. E depois, o meio, eu decidi juntar os mais antigos, os textos mais antigos, porque lá está, porque não fazia sentido começar por eles, porque não foram eles que motivaram o livro. Mas foram esses textos que tiveram, digamos, no meio da motivação para este livro. Não sei se posso dizer assim, mas pronto. E a terceira parte foram os textos mais recentes, escolhi os textos mais recentes para essa parte, porque achei que faria sentido terminar com o que eu escrevia atualmente e não com o que escrevia há 5 anos atrás, por exemplo, há 6. Pronto, um pouco isso. Quando a palavra era um verbo, é o nome do livro, mas também é o nome do último poema. Porque não um título que dá nome a todo o conjunto de poemas, mas um título que é também, ou melhor, um poema que dá nome ao livro? Sim, porque o último poema foi escrito um pouco como conclusão. Quando eu escrevi o último, eu sabia que era o último que eu ia pôr nesse conjunto. Era o final, era o fecho. Exatamente. Quando eu escrevi esse, e o último é o quê? 2 versos. Sim. E então eu sabia que com aquilo eu queria juntar tudo, lá está, com coerência. E queria que o último poema explicasse que não eram peças soltas, digamos assim. Então, no último poema eu procurei explicar, resumir, digamos assim, tudo o que estava escrito para trás. Quando a palavra era um verbo, é tudo o resto. Exatamente. E só depois de eu escrever esse é que pensei, isto faz sentido ser o título. Porque se este poema procura resumir o resto, ou juntar o resto, melhor assim, então faz todo o sentido ficar o título deste livro e não um nome assim mandado meio ao calhas, que tivesse a ver com todos. Eu queria mesmo uma coisa que juntasse tudo. Obrigada, Sara. Espero que continues a escrever. Maneiro. Nós hoje despedimos com poemas, mas voltamos para a semana com mais uma história para contar e mais um livro, porque sim.